Bom, hoje a gente vai falar da topologia da ordem. Então, primeiro vamos definir o que que é isso e a gente vai fazer uma aplicação dessa, dessa coisa. Acaba sendo bastante útil. Então, primeiro eu vou definir só a ordem total, porque eu vou precisar dessa definição. Então, eu vou precisar de algumas coisinhas sobre ordem, né? Mas vamos começar com ordem total. Então, definição é algo que você já espera, né? Que às vezes o pessoal traduz como linear, mas eu acho que em português fica isso meio estranho. Então, se você tiver um x assim ordenado, ou seja, tem uma relação de ordem, né? Que é o que é. Você tem a menor ou igual que a, ou se a é menor ou igual que b e b é menor ou igual que a, então a é igual a b e a transitiva, né? A menor ou igual a b e b menor ou igual a c implica a menor ou igual a c. Então, dizemos que essa ordem, dizemos que é o menor ou igual é total se para qualquer a b que você pegar lá dentro vale que o a é menor ou igual que o b ou b é menor ou igual que a, né? Ou seja, dado dois caras quaisquer, eles são comparáveis. Então, tipo, é só isso, tá? A maioria das ordens que você está acostumado são ordens totais. Uma que não é total vai ser a inclusão entre conjuntos, né? Ela não é uma ordem total em geral. Vamos definir então o que seria a topologia da ordem. Então você começa. Eu vou fazer só para conjunto totalmente ordenado, tem como estender isso para outros conjuntos, mas eu vou fazer. Para o nosso contexto, basta para conjunto totalmente ordenado. Então eu vou pegar um x totalmente ordenado, né? Então já como acima. E a topologia da ordem sobre x é, é a topologia gerada por conjuntos da seguinte forma. Então, o que, que você pode fazer? Você pode pegar conjuntos assim. Então, você pode fazer começar num A aberto e ir até o mais infinito. Então, isso aqui quer dizer o quê? Todos os caras que são maiores que esse A que está dentro do seu conjunto. E pode também fazer o contrário, né? Vai do menos infinito até um Bzinho qualquer. Tudo bem? Então, daqui para frente, de tudo para trás até aqui. Repara que se esses, então esses aqui vão ser abertos, né? Então, mas isso aqui não é uma base, isso aqui é uma subbase. Ou isso aqui dá uma base se quer dizer, se você fechar por intersecção já dá base, né? Então, mas repara que a intersecção de caras desse jeito, se você tiver que o A ele é menor que o B, ele dá exatamente esse aqui, que é o que vocês estão acostumados. A gente não define direto esse aqui, falando que esse aqui é o aberto básico, porque senão eu vou ter que tomar conta dos extremos. Imagina se tem um menor elemento, tipo, imagina que o A é o mínimo do seu conjunto. Eu não consigo escrever ele desse jeito, um aberto em volta do Azinho, porque não tem um cara para você pôr à esquerda dele. Tem lugar que põe uns menos uns artificiais. Eu pus o mais infinito aqui, que não pertence ao conjunto, né? Então só para indicar essa coisa, tá bom? Então isso aqui são os abertos. Pensa nesses três tipos aqui de abertos. Se você tiver um maior elemento, um menor elemento, vai, digamos que seu zero é o menor elemento, então, sei lá, você poderia fazer uma coisa assim. E se você tiver um maior elemento, você também pode fazer uma coisa. Ah, Só o maior elemento é um, vai, digamos. Você pode fazer uma coisa desse tipo também, mas repara que esses aqui se encaixam nesses dois aqui de cima. Tá bom? Então, temos o que, que é a topologia da ordem. Quais são conjuntos que a gente está acostumado que estão com a topologia da ordem, né? Os reais, os racionais, os naturais, o intervalo 0,1 fechado, o intervalo 0,1 aberto, todos esses estão com a topologia usual. Tem algumas detalhezinhos aqui que tá na lista de exercícios para dar uma olhada lá, melhor dar uma conferida, porque às vezes quando você faz alguns exemplinhos chatos pode acontecer uma coisa estranha. Mas aí vocês dão uma olhada depois. O que, que eu vou precisar aqui de importante?
Vamos definir o que é um isomorfismo de ordem. Isso aqui a gente vai precisar depois. Então imagina que você tem dois conjuntos ordenados. Então dois espaços ordenados, conjuntos ordenados, sei lá. Então eu vou falar aqui uma f que sai do x e chega no y. É um isomorfismo de ordem, é o que você espera, né? Isomorfismo. Então, isomorfismo de ordem. Se f é bijetora, e para qualquer xy, xy fica ruim, né? Porque tem um de cada lado, então vamos pegar AB, fica neutro. Para qualquer AB que pertence ao x, eu gosto mais da outra ordem, A menor ou igual que B, então pensando em x, C e somente C, f de A menor ou igual que f de B. Ou seja, a função preserva a ordem. Dá para fazer isso aqui com menos palavras se você usar a ordem estrita, mas dá para fazer uma condição equivalente a essa, um pouco mais simples, mas eu não vou usar isso. Então, pensa nessa coisa aqui, tá? Então, a função ela é um isomorfismo, se ela é bijetora e ela preserva a ordem, que é o que você já esperaria. Eu preciso de uma última definição antes da gente começar a fazer algum resultado mais interessante. Pega um x, de novo, totalmente ordenado. Na verdade, não precisa totalmente ordenado, basta ali que seja ordenado, né? Ordenado. Aí a gente fala que a menor igual é densa. Aqui, cuidado, pessoal, porque infelizmente esse é o nome clássico da coisa. E ele é parecido, mas não é exatamente a ideia de densidade topológica. Tem que tomar algumas coisinhas de cuidado aqui, tá? Quando é bonitinho as coisas funcionam, mas em geral. Então, pensa só que tipo, é uma nova definição, é só uma coincidência de palavras. É muito parecido, mas sei lá, deixa. Pensa como seria um outro conceito aqui. Então, essa ordem ela é densa, então menor ou igual é densa se para todo AB pertencente ao X, tal que A é menor estrito que o B, né? Ou seja, eles são, vale a relação, mas eles são distintos, vai existir um terceiro cara, que pertence a X, que fica no meio, tá? Então A menor que C, menor que B. Então esse aqui é o que a gente chama de ordem densa. Exemplos de ordens densas que vocês estão acostumados: reais, racionais, intervalo 0,1 fechado, por exemplo, todos esses têm ordens usuais densas. Os naturais não têm ordem densa, né? Porque se você pegar o 1 e o 2, por exemplo, não tem ninguém no meio. Beleza? Então isso aqui fecha as nossas definições. Poderia definir extremo também, que ia facilitar minha vida depois, mas só para não ficar pondo nome que não vai usar depois, eu não vou acrescentar. Então qual que vai ser o nosso resultado? Eu vou mostrar, essa primeira aplicação para esse vídeo vai ser que a gente consegue caracterizar os racionais em termos topológicos usando a ordem. Basicamente o que eu vou fazer um resultado que eu caracterizo ele via isomorfismo de ordem. É um exercício simples, olha depois lá com calma. Se você tem um isomorfismo, né, então tipo, ainda como está aqui na definição, se você tiver um isomorfismo aqui de ordem, ela é, e os dois estão com a topologia de ordem, tanto o x está com a topologia da ordem, o y está na topologia da ordem. Se o f é um isomorfismo, ele vai ser um homeomorfismo também. É fácil esse, tá? É bem direto. Então, basicamente, o que eu vou ficar fazendo hoje é construir isomorfismo de ordem e, por consequência, eles vão ser homeomorfismos. Eu vou fazer isso para os racionais primeiro, depois a gente faz para os reais, mas então eu vou fazer um lema antes para fazer o dos racionais bonitinho, tá bom? Então, qual que vai ser o lema para os racionais? Então, o lema para os racionais é o seguinte: você pega. Eu vou pegar um conjunto, vou pegar do A0 até um AN mais 1. Eu gosto de começar no zero, então começar no zero, e aí eu não vou terminar no N porque eu quero ter um A mais
do que do outro lado. Daqui a pouco fica um pouco mais claro isso. Então acabou ficou tem n mais dois elementos aqui. Então esse cara aqui é um conjunto finito, totalmente ordenado. Tudo bem? Então, quer dizer, eles estão comparáveis, mas eu não estou pedindo aqui que eles estão na ordem, tá? Do tipo, eles estão. É, é simplesmente um conjunto totalmente ordenado, tá bom? E eu pego um y totalmente ordenado também. Só que agora ele vai ter mais propriedades. Totalmente ordenado, com ordem densa. E sem maior nem menor elementos. Então, que seria o sem extremos que o pessoal fala. Sem maior, sem máximo e sem mínimo, né? Sem maior e sem menor. Bom, então dada f que sai do A0 até o AN, uma função injetora que preserva a ordem, existe f que vai sair do A0 até o AN mais 1, que vai chegar no Y também, injetora e que preserva a ordem. Tudo bem? Então qual que é a ideia aqui? A demonstração, o enunciado é super complicado de escrever, mas é bem fácil a ideia. Você tem, sei lá, você recebeu n mais 1 pontos, tudo bem? Então, na verdade, n mais 2 pontos. Então, pensa que você já tem assim, esse n mais 1 pontos aqui. Então, aqui é do A0 até o AN. E aqui eu já coloquei eles na ordem certa, tá bom? Eles estão chegando num conjunto Y. Então, tem uma função que está levando eles assim. Então, está levando numa cópia deles aqui. Aí eu ganhei um último ponto. Esse último ponto ele se encaixa em algum lugar aqui. Tá? Ele pode ser o último, ele pode estar no meio deles, ele pode estar anterior, né? Esse último ponto, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a f e vou estender a f para uma f til e vou levar ele aqui para cá. Do jeito que eu já falei, já faz a demonstração. Você quer ver? Vamos pensar assim, ó, tipo, vou aproveitar esse desenho. Eu estou nessa condição aqui, ó. Isso aqui são os meus originais pontos e eles são levados nessa parte aqui. Tudo bem? Aí eu ganhei esse ponto novo. Quais são os casos que eu tenho para esse ponto? Se esse ponto for para cá, tipo, se ele encaixa aqui, como é que eu estendo ele? Aqui o y, a ordem dele, ele é totalmente ordenado com ordem densa e sem maior e menor elementos. Então, ele não tem menor elemento. Então, esse cara não é o menor elemento daqui. Então, existe alguém aqui para esse lado, tal que eu posso definir a função, a minha extensão, que vai desse cara para esse. Repara que essa extensão funcionou, certo? Porque eu só tenho que comparar esse novo cara com os outros. Essa parte funcionava, esse novo funcionou também. Se ele for o maior, tipo, se ele estiver para cá, você simplesmente usa o fato que não tem maior elemento. Então tem um cara aqui que é maior que todo mundo, eu levo esse cara nesse aqui. Finalmente, se ele estiver entre dois, vamos supor que ele esteja aqui, ó, bem aqui entre esses dois aqui. Eu faço o quê? Eu acho esses dois aqui, né, a cópia deles para cá. Como a ordem é densa, está escrito aqui, tem alguém no meio. Então eu vou simplesmente pego esse cara que está aqui no meio, um cara qualquer, pode ter mais de um, vai ter mais de um na verdade, e eu levo lá. Tudo bem? Então esse lema funciona desse jeito. Você simplesmente olha na imagem, você sempre tem espaço para levar esse novo ponto, leva esse novo ponto no lugar adequado e você fechou a coisa. Tudo bem? Tem escrito bonitinho lá na apostila, mas acho que fica claro. É mais fácil fazer esse desenho do que tentar escrever a coisa, certo?
Agora vamos para o teorema. Então, esse teorema ele é o que caracteriza os racionais. E na verdade, do jeito que eu vou enunciar ele, ele já tira até mais coisas, mas depois vocês pensam, mas faz como exercício isso aí, tá? Então imagina assim, ó, todo conjunto enumerável. Eu vou precisar do enumerável aqui. Então, enumerável, totalmente ordenado, com ordem densa, e sem maior nem menor elementos. Sem os extremos. Né? Sem maior e menor elementos. Então, todo conjunto que é enumerável, totalmente ordenado, com ordem densa e sem maior nem menor elementos, é isomorfo aqui. Ou seja, ele é isomorfo aos racionais. Se você tomar a topologia da ordem nos dois, eles são homeomorfos. Então isso caracteriza os racionais simplesmente em termos de ordem. Enumerável, totalmente ordenado, ordem densa e sem os extremos. Né? Então, tipo, tira os extremos, tem que ter gente entre dois quaisquer, e ser enumerável. Né? Você precisa de todas essas hipóteses. Se tirar a densidade, você vai ter tipo os inteiros satisfaz esse negócio. Se você tirar maior elemento, você pode botar um extremo ali, aí você vê que tipo esse extremo ele vai fazer diferença. Então, tipo, você precisa dessas coisinhas, tá? Dessa condição. Qual que vai ser o truque? Eu vou fazer um desenho aqui que é muito mais fácil do que escrever. Vamos colocar aqui. Aqui eu vou pegar. Esse aqui vai ser o meu cara, vai ser o x, tá? Aqui vai ser os racionais. Tudo bem? O x ele é enumerável, então eu consigo fazer uma enumeração. Então vai ser xn, n pertencente aos naturais. Aqui embaixo eu vou enumerar os racionais. Tudo bem? Repara que, olha, eu não sei. A enumeração, ela obviamente não vai seguir a ordem dos racionais. Do x, né? Do tipo, para começar, porque se você te falar que a numeração seguiria a ordem, você já vai ter um x0 que é seu menor elemento e ele não tem, né? Então isso quer dizer, sei lá, vamos pensar que o x0 está aqui. Vou fazer um caso aqui que acho que fica claro. x1 está aqui, o x2 veio para cá e agora o x3 está aqui no meio. Tá, e depois o resto eu não sei como é que começa, tudo bem? Mas ó, então eu peguei, ó, ficou x0 aqui, depois o x1 ficou para a esquerda, o x2 veio para cá e o x3 ficou aqui no meio. Tudo bem? E aqui nos racionais eu não sei como é que está a ordem aqui, mas isso a gente vai usar depois, assim, tipo, a ideia não vai atrapalhar tanto. Como que eu faço? Eu pego o x0 e levo no q0. Então vamos supor que o q0 era esse. Tá? O q0 está lá no meio, não interessa quem que ele é. Então eu mandei o x0 no q0. Tudo bem? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar o lema. Lembra? O lema fala que eu posso estender qualquer coisa que eu tenha totalmente ordenada. Então eu começo com um conjunto que só tem o x0. Agora eu estendo esse cara para cá e eu vou estender para o x1, né? Do tipo, lembra lá que sempre tem um último elemento, então na verdade aqui eu pus x0, vamos falar que eu fiz o x0, x1. Eu tenho a f que está definida só do x0 para o q0, agora eu vou estender ela para o x1. Está aqui o x1. O lema vai falar o quê? Que eu simplesmente posso estender isso. Então ele vai mandar para um cara que vai vir para cá. Olhando a demonstração ou a nossa ideia lá, você sabe que ele vem para cá, né? Então ele vai vir para um cara aqui, que agora o problema é que aqui eu não sei quem é esse cara, tá? Eu não sei se ele é o Q1, pode ser outra coisa. Esse aqui é o f de x1. Tudo bem? Eu poderia fazer o que agora? Estender essa função para o x2 e achar um cara aqui.
e depois estender de novo e achar um cara aqui embaixo, estender, 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 o que eu ia ter? Eu ia ter uma função que seria um isomorfismo sobre a imagem dela, mas que seria um subconjunto dos racionais. Eu não tenho como garantir que esse troço vai ser sobrejetor, certo? Eu não consigo garantir que em algum momento eu vou pegar o cara certo. Todo mundo aqui desse lado. Por exemplo, eu poderia pegar, sei lá, o Q2 aqui nunca entra. Sempre pega um cara distinto do Q2. Você consegue fazer até artificialmente uma função que faz isso. Então, como é que eu conserto? Eu olho agora o seguinte, ó, eu só fiz o x0 e o x1, né? Aqui eu pus 1 de novo, x0 e x1, então chegou aqui embaixo. Agora, pensa o seguinte, aqui embaixo agora você tem um conjunto com dois elementos, então um conjunto totalmente ordenado com dois elementos, e eu tenho o Q1 também. Pode ser que o Q1 seja esse, aí você vai para o Q2, ou pode ser que o Q2, o Q1 ainda não foi. Então vamos fingir que o Q1 está aqui, que o Q1 não é esse cara. Tudo bem? Então eu tenho agora uma função. Pensa a inversa da função que a gente definiu até agora. Então você tem essa aqui que está subindo, que ela eleva esse cara nesse e esse cara nesse. Certo? A função era injetora até o momento, então sobre a imagem ela é bijetora. Então eu vou trabalhar com a inversa agora. Então ela é uma função que está saindo de um conjunto finito, que tem um último cara aqui, chegando num totalmente ordenado, com ordem densa e sem maior e menor elemento. Ou seja, esse Q1 aqui, ele tem espaço para jogar em algum cara lá em cima. Vamos fingir que, sei lá, esse cara caiu num cara, sei lá, aqui assim. Então esse aqui vai ser o f a menos 1 de Q1. Eu peguei o Q1 aqui, tá bom? Aí eu volto agora aqui para cima. Aqui para cima agora eu estou definido em três caras, né? A f direta está definida em três caras. x0, x1 e esse cara. Eu deveria começar a pegar agora o x2. Se o x2 for esse cara, eu pego o x3. Mas se não, eu pego o x2 e defino aqui, estando aqui para baixo. Aí ele vai vir para cá e vai ser jogado para cá. F de Q2, desculpa. x2, tá certo. F de x2. Aí eu volto para cá. Qual que é sempre o truque que eu estou fazendo? Eu sempre tenho um conjunto finito aqui, eu acrescento um último elemento e esse último elemento é quem? Esse último elemento é sempre o de menor índice no seu respectivo. Então, por exemplo, se aqui está definida a função até o Q3, pode ser que o Q7 também está definido, mas o Q3 é o último que está definido assim, todo mundo corridinho, o Q4 é o primeiro que não tem definição, eu estendo para ele. Mesma coisa aqui em cima. Se você chegou no momento que está todo mundo definido, mas o x3 foi para o lado, ele é o menor que foi para o lado, pega o x3. Por que eu faço isso? Se você sempre pega, tipo, repara que sempre você está estendendo a função de forma que ela está preservando a ordem e ela é injetora. Então ela é uma abjeção sobre o seu domínio, seja lá quem for, e sobre a sua imagem, seja lá quem for. A única coisa que está faltando agora mostrar é que esse domínio é o x inteiro e a imagem é o q inteiro. Como é que você mostra que o domínio é o x inteiro? Supõe que não seja, tem um menor elemento, que não está. Bom, mas esse menor elemento tem um número, certo? Sei lá, é o x 900. Bom, mas então, no máximo 900 passagens dessa que eu fiz, ia chegar na vez desse cara e eu ia ter que ter acrescentado ele o domínio contradição. Mesma coisa na imagem. Se você deixou um cara na imagem de fora, por exemplo, Q7, na sétima passagem você deveria ter pego ele já. Tipo, porque você sempre está pegando o menor elemento que não está no domínio. Então, em algum momento você pega ele. E aí você consegue. Então, você consegue mostrar que a função sai naturalmente bijetora entre um domínio e uma imagem estranhas, mas depois você mostra que o domínio é o x inteiro e a imagem é os racionais inteiro. Como consequência, a gente tem que esse negócio é isomorfo aos racionais. Repara que tem um monte de aplicação, isso aqui é legal. Assim, tipo, porque, por exemplo, se você pegar os racionais e tirar um ponto, ele continua tendo uma ordem densa, sem maior nem menor elemento, e todas as hipóteses que a gente tem continuam sendo enumerável. Ou seja, se você pegar os racionais e tirar um ponto, ele continua sendo homomorfo a ele mesmo. É uma aplicação desse problema. Certo? Então no próximo a gente faz para os reais.